Olá, queridos, bom dia a todos vocês. Passando para agradecer a todos que estiveram conosco na live ontem, explicando sobre as origens da Páscoa. E você que ainda não assistiu, olha, eu te aconselho a assistir, porque foi algo muito interessante. Talvez você já tenha conhecimento que ovos e coelho não têm a ver com a Páscoa, né? Então, ontem na live, nós conversamos a respeito das origens da Páscoa, as origens da Páscoa judaica descritas na literatura do Êxodo e também as origens da Páscoa no segmento do judaísmo, né? A Páscoa se tornou uma festa propriamente anual, uma das principais Hagim, né? E aí nós falamos sobre isso ontem, a Páscoa nos judaísmos veterotestamentários, no neotestamentário, falamos um pouquinho sobre a Páscoa no cristianismo primitivo e no cristianismo medieval, até propriamente a sua expansão e a influência de uma divindade nórdica para compartilhar um pouco dos seus simbolismos e assim construir as ideias dos ovos e a ideia do coelho e etc. Então, foi mais de uma hora de live com muita interação. Eu te aconselho a assistir a live, fazer suas anotações e compartilhar os ensinamentos. Hoje, queridos, eu quero trabalhar um dos simbolismos do período do chamado cristianismo de origem, o cristianismo primitivo. Todos sabem que o símbolo do cristianismo atual é a cruz. A cruz, propriamente sem Jesus espendurado no madeiro, se tornou símbolo do cristianismo desde quando Constantino teve uma visão e disse que viu uma cruz no céu e uma escrita que dizia: por esse sinal vencerá. E assim a cruz foi colocado nos escudos dos soldados romanos, foi um dos símbolos principais das cruzadas, quando os cristãos estavam lutando contra Saladino e propriamente os sarracenos. Então foi algo muito interessante, é muito importante ter conhecimento da cruz como símbolo do cristianismo. Aqui no Brasil, algumas igrejas têm a cruz e algumas igrejas não gostam muito da cruz como símbolo do cristianismo. Nos Estados Unidos isso é bem mais tranquilo, não há perspectiva dos cristãos geralmente usarem crucifixo e as cruzes estarem na parte superior das igrejas como símbolo. Mas antes da cruz ser o símbolo do cristianismo, o cristianismo tinha outro símbolo, queridos. Era o peixe. Eu não sou muito desenhista não, ok? Mas o peixe era o símbolo do cristianismo. E a forma que eu escrevi aqui em grego, iktis, era a maneira como se lia peixe em grego. Então eu vou transliterar aqui para vocês e que vou usar a transliteração mais tradicional, só para vocês saberem mesmo, tá? Então aqui nós temos um iota no grego, que tem som de I. Aqui nós temos um ki, que tem som de KH. Alguns também preferem dar a sonoridade fonética de ri, semelhante ao ret do hebraico. Aqui nós temos o teta, que terá som de TH. Alguns também preferem trabalhar a sonoridade fonética do TH como theta, né? Sendo uma consoante lábio-dental. Ficaremos mesmo com teta, tendo som de TH. Aqui é o Y, né? Que às vezes tem som de Y, às vezes tem som de U. Nesse caso tem som de Y mesmo. E aqui é um sigma final, que terá som de S. A leitura ficará ictis, ictis. Então, ictis é o nome grego para peixe. Tá, mas o que tem a ver o peixe com o cristianismo primitivo?
quando a cruz ainda não era símbolo. Tem algo interessante, queridos. Através da palavra peixe, eles conseguiam trabalhar uma das concepções de fé do cristianismo primitivo. Então vamos lá que eu vou demonstrar para vocês. Essa vogal em grego, que é o iota, eles conseguiam escrever Iesus. Iesus é igual a Jesus. Ok? É importante destacar que no grego do Novo Testamento, o grego koiné, também não existia J. Então, Jesus foi descrito nas literaturas sinóticas, nos evangelhos, o evangelho joanino, assim como nas epístolas, como Iesus, porque não tinha J, então a fonética era com I, Iesus. Tudo bem? Bem, uma outra consoante, né, era essa aqui, ó. Com o que eles escreviam Christos, Cristo. Olha aí, ó. Então, o nome peixe, as iniciais, cada letrinha já estava começando a ser uma construção de fé. Olha aí, ó, a confissão de fé dos cristãos primitivos já estava começando a ser construída a partir de um dos símbolos, que era o peixe. Continuando, queridos. Vamos pegar agora o teta, jogar para cá. E com a consoante teta, eles escreviam Theos. Theos, Deus. Olha o que já está dando, queridos. Jesus, Christos, Theos. Então, nessa confissão de fé, nós já estamos tendo Jesus Cristo Deus. Olha aí, ó. O autor do Evangelho Joanino, capítulo 1, versículo 1, ele enfoca isso, né? Enquanto o Evangelho de Mateus tenta trabalhar a genealogia de Jesus, o Evangelho de Lucas tenta trabalhar a genealogia de Jesus, o Evangelho de Marcos não, porque possivelmente é o mais antigo e ainda estava trabalhando Jesus com as características de um rabino. O Evangelho joanino, que é o posterior a esses três, ele já trabalha uma concepção cristológica diferente. João 1:1. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O Logos se torna um termo grego para trabalhar a figura de Jesus, e o autor joanino está dizendo que no princípio estava com Deus e era Deus. Né? É uma concepção cristológica por trás do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, se trabalhando a ideia de Jesus como divino para a comunidade cristã joanina, que utilizava-se daquele texto para nortear sua fé. Então, até aqui, queridos, ó, Jesus, Christos, Theos. Jesus, Cristo, Deus. Vamos pegar essa aqui agora e vamos jogar para cá. Com essa aqui, eu consigo escrever a palavra Huios, filho. Olha a confissão de fé, queridos. Que doideira, né? Jesus, Christos, Cristo, Theos, Deus, Huios, filho. E aí sobrou essa aqui, ó. Vamos pegar ela. Com essa que sobrou, o sigma, nós conseguimos escrever a palavra grega soter. Soter. O que é soter? Salvação.
Ou seja, do nome peixe, e às vezes a questão iconográfica esculpia um peixe mesmo nos umbrais de uma porta da casa de uma família cristã, do cristianismo primitivo. E quando tinha o nome ictis, na verdade, queridos, para a família, não era só um peixe, e não era só algo que foi esculpido representando uma iconografia. Tinha uma confissão de fé por trás de tudo isso. Esses cristãos queriam dizer Jesus, Christos, Cristo, Theos, Deus, Huios, Filho, Soter, Salvador. Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Temos uma confissão de fé por trás do primeiro símbolo do cristianismo, que foi um peixe. Jesus Cristo tem sido Deus para você? Tem sido aquele que você roga? Tem sido aquele que você suplica? Tem sido aquele que você reconhece sua dependência e a superioridade dele? Ele tem sido também o Filho de Deus, alguém que veio ao mundo destacando misericórdia, enquanto as pessoas estavam com pedras nas mãos, prontos a lançar essas pedras sobre a pecadora. Ele é aquele que dizia: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele, como filho, mostra aos judeus que estavam acostumados a uma ética inflexível, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. E esse Jesus, ele conversa com uma samaritana na hora sexta, ao meio-dia, onde o sol era mais quente. E ele também mostra misericórdia, trabalhando uma questão humanista em detrimento das diferenças ideológicas. E por fim, Soter, Salvador. Jesus Cristo tem sido Salvador para a sua vida, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua espiritualidade. Você tem tido Jesus Cristo como Salvador da sua vida na totalidade? Então, quando os cristãos primitivos esculpiam ictis, eles tinham isso em mente. Eles entendiam que Jesus era o Cristo, ele era o Messias profetizado no período veterotestamentário, e os judeus não precisavam esperar outro, porque o Messias que salvaria Israel era Jesus. Embora a sua salvação não era uma salvação política, mas ele ministra muito mais uma salvação embasada na ideia do reino dos céus. Então os cristãos primitivos diziam: ele é Jesus, o nome dele. Cristo, o Messias. Deus encarnado. Filho, ele é o Filho de Deus, né? Talvez naquela perspectiva onde os gregos conseguiam assimilar, né, de um Deus e de um Filho de Deus que era semideus. E por fim, Salvador, porque através do seu sacrifício salvou a humanidade, fazendo uma certa menção à ideia sacrificial dos sacrifícios do judaísmo, pelo qual o animal era morto no altar do holocausto, simbolizando que os pecados do ofertante eram transferidos para aquele animal que assim era imolado, era morto. Jesus, como o sacrifício vivo, morrendo em prol dos pecados de toda a humanidade. Mas podemos glorificar a Deus, porque segundo os textos bíblicos, ele morre numa sexta, mas ressuscita no domingo. E acredita que a ressurreição se deu no domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus estava abrindo caminhos para um novo horizonte. A ressurreição de Jesus abriria caminhos para uma nova concepção de fé,
uma fé que não era inflexível, mas uma fé que trabalharia um novo conceito ético e moral e conduziria todo aquele que estivesse dentro dessa fé a um novo nascimento. É o que Jesus disse: é necessário nascer de novo. Bem, queridos, espero que vocês tenham gostado deste ensinamento. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê likes para que o YouTube também compreenda que vocês estão gostando do conteúdo e estão repassando o conteúdo. Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Gostaria muito de pedir a ajuda de todos para que o nosso canal ele possa expandir e alcançar mais pessoas. Foi muito legal, terça-feira eu estava ministrando aula no curso Bacharel em Teologia de uma faculdade aqui de Santo André, no ABC Paulista, e uma aluna disse que o pastor dela enviou um vídeo para ela relacionado à questão pastoral. E aí quando ela abriu o vídeo, tinha sido o vídeo que eu tinha feito naquela semana. E ela ficou contente e disse: esse aqui é meu professor. E aí o pastor também ficou contente, falou: nossa, que legal, né? O seu professor fez um vídeo. O vídeo trabalhava algumas características da psicologia pastoral. E ele gostou do conteúdo, repassou para ela, que é uma diaconisa da igreja dele, e ela também achou interessante porque estava justamente eu, o professor dela, ministrando aquele conteúdo. Então eu fico muito grato a todos vocês inscritos aqui no canal. Compartilhem os vídeos, peçam para que as pessoas se inscrevam e vamos fazer crescer este trabalho. Você que gostaria de fazer parte de uma das minhas turmas do curso de Teologia, básico, médio, bacharel, hebraico ou grego, então segue aqui o meu contato: 11 970 98 42 32. Eu já sou professor há 16 anos, minha formação vem do bacharel em Teologia ao doutorado em Ciências da Religião, e eu pretendo pegar essa bagagem de 13 anos estudando e compartilhar com você para contribuir com a sua vida ministerial, docente, pastoral, missionária e etc. Que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênçãos e que você tenha uma sexta-feira da paixão abençoada, um sábado de aleluia agraciado e um domingo da ressurreição, aonde o Senhor ele faça nova todas as coisas na sua vida. Shalom e até o próximo vídeo.